Se tem uma coisa que é irritante, que frustra é a gente fazer um cronograma de estudo, se preparar para estudar ali nos próximos dias e não conseguir. Mas não é simplesmente pelo fato de não conseguir estudar que deixa a gente frustrado, é porque normalmente o que a gente quer estudar é algo que vai abrir portas pra gente, né? Vai melhorar a nossa vida de alguma forma. Você vai ter uma promoção no seu emprego, você vai conseguir uma carreira melhor, você vai conseguir entrar na faculdade, vai passar em um concurso. A gente sempre procura aprender coisas com uma finalidade ali de trazer algo que melhore a nossa vida. Mas eu vou mostrar pra você como que você resolve esse problema, ou pelo menos melhora muito essa questão, utilizando simplesmente uma folha de papel sulfite aqui dobrada no meio. E são 3 passos principais. Mas antes disso, eu queria refletir um pouquinho com você. Um dos grandes problemas que a gente tem por não conseguir estudar é justamente que a gente acaba tendo imprevistos no nosso dia, a gente está cansado, a gente está com preguiça, ver TV é mais legal, jogar videogame é mais legal, e aí a gente acaba deixando estudar num segundo plano. E para você conseguir melhorar essa situação, resolver essa situação, tem 2 coisas importantes que você tem que começar a fazer no seu dia a dia, mas elas são muito simples. A primeira é se conhecer melhor, porque o seu corpo ele não é o mesmo todo momento. Conforme vai passando o dia, o seu humor vai mudando, a sua disposição vai mudando, e você tem que conhecer também a sua rotina, a sua agenda, certo? E com 3 passos, pensando no aprendizado, que é o foco desse vídeo, você vai conseguir clarear muito mais a sua cabeça para você programar melhor os seus estudos. Então, vamos lá. Primeiro deles, você tem que ter uma folha de papel aí, que se não for sulfite, qualquer folha de papel serve, pega de um caderno, alguma coisa assim. Ah, e uma coisa, você tem que fazer isso na noite anterior, certo? Para conseguir se programar melhor. Então, na noite anterior, por exemplo, hoje é dia 6, vamos supor que já tivesse de noite, eu vou programar o que eu vou estudar no dia 7. Então, você escreve aqui no papel o mês, o dia e o mês, então 7/10. E aí, embaixo dessa data, você tem que colocar principalmente 3 informações: o horário que você vai estudar, por quanto tempo você vai estudar e o que você vai estudar, beleza? Então, vou fazer o meu aqui. Beleza. Então, no meu caso, eu estou falando aqui como se eu precisasse estudar a lógica de programação. E eu coloquei assim, às 8 horas da manhã, ou seja, o horário, por 30 minutos, por quanto tempo, irei estudar lógica de programação, o assunto que você vai estudar. E é importante que esse assunto não seja muito genérico, porque senão na hora que chegar às 8 horas da manhã, você vai ficar pensando o que você vai ter que estudar e aí isso vai acabar te desmotivando e você não vai começar a estudar. Então tenta decidir no dia anterior o que você precisa estudar e já deixa marcado qual o assunto específico. Se você estiver fazendo algum curso, já deixa o link da aula, por exemplo, em algum documento. Tenta deixar especificado aqui o que você precisa estudar. Além disso, o que você precisa fazer? Esse papel, com essa informação, precisa estar visível para você em algum lugar que você veja isso no horário que você estipulou aqui para você estudar. Então, 8 horas da manhã, eu estou tomando café da manhã. Tomo café da manhã aqui na cozinha. Beleza, então tem que deixar esse papel ali em cima, para na hora que eu for tomar café da manhã, o meu cérebro lembrar, putz, ontem eu fiz o compromisso de que 8 horas da manhã eu ia estudar por 30 minutos lógica de programação. E por que isso é importante? Eu participei de uma palestra de um neurocientista e ele fala que o nosso cérebro, ele muda de ideia muito rápido. E por isso a gente precisa de âncoras. Então, quer ver um exemplo? O fato de você, no sábado, ali no domingo, depois que você comeu aquele puta lanchão, pensar e falar assim, cara, segunda-feira eu preciso começar a academia, eu vou começar a academia. E naquele momento, você tá 100% comprometido a segunda-feira você começar a academia de fato. Só que na hora que chega a segunda-feira, você não tá com essa mesma motivação que você tava no sábado, quando você decidiu ir pra academia. E é por isso que você ter âncoras visuais, como por exemplo, esse papel em cima da mesa, te lembrando do compromisso que você decidiu na noite anterior, vai ser super importante para você mesmo sair da inércia ali e cumprir o seu compromisso. O segundo passo é justamente você tentar executar esse compromisso aqui. Não tem muito segredo. É você, a hora que eu estiver tomando café da manhã lá e olhar isso daqui em cima da mesa, falar, beleza, eu preciso estudar, levanta e vai estudar por 30 minutos. Beleza? Sim, o segundo passo é simples, é tentar executar a tarefa e boa. O terceiro passo, ele é justamente a etapa principal ali para você se conhecer melhor e entender por que você não conseguiu executar a tarefa. Então aqui, se você conseguiu fazer a tarefa, você vai colocar um checkzinho. Se você tiver a caneta verde, é melhor ainda. Faz um check em verde para você ter a recompensa ali de que você conseguiu cumprir o combinado.
Se você não conseguiu fazer a tarefa, você vai se fazer 3 perguntas e vai escrever aqui embaixo da tarefa que você não conseguiu fazer. Então, na tarefa aqui do dia 7, que é a que eu estou olhando, eu vou responder essas 3 perguntas escrevendo aqui no papel. A primeira é: por que você não conseguiu executar a tarefa? Então, cara, eu planejei num horário e, na verdade, eu tive que sair mais cedo para ir para o trabalho, então eu não consegui estudar nesse horário. Ou cheguei cansado depois do trabalho e aí eu estava cansado mesmo, não consegui estudar. Escreve aqui: cheguei cansado do trabalho, por isso não consegui estudar. Você tem que deixar marcado porque você não conseguiu cumprir esse compromisso aqui que você mesmo tinha planejado, beleza? Segunda pergunta: o que você poderia ter feito para conseguir executar essa tarefa? Então, se o seu problema foi que você deixou para estudar depois que você voltou do trabalho, será que você não consegue estudar antes, ou na hora do almoço, ou tentar achar algum intervalinho ali para você conseguir estudar isso aqui que você planejou? Então, você tem que encontrar o que você pode fazer para conseguir cumprir o compromisso. Você já sabe qual que é o problema. Agora, você tem que resolver esse problema. Cara, fiquei assistindo TV, jogando videogame. Tira o videogame da tomada e você só vai voltar na tomada depois que você cumpriu o compromisso no próximo dia. Então, escreve aqui: eu poderia ter feito isso, poderia ter programado um horário melhor, poderia ter programado um intervalo de estudo menor. Às vezes você quis estudar 5 horas e o seu corpo não aguenta estudar 5 horas, mas você conseguiu estudar 2 horas, beleza, no próximo dia você se programa para estudar 2 horas. E aí o terceiro passo é justamente o que você vai fazer agora. Você vai tomar uma atitude e aplicar a ação que você falou que você poderia ter feito para resolver o problema? Se sim, então você já vai fazer isso pro próximo dia. Se o seu problema foi: chegou cansado do trabalho, chegou cansado da escola e não conseguiu estudar, vamos tentar estudar antes. Então, vou programar melhor o horário meu de estudo para que eu esteja mais disposto a estudar. Escreve isso também, você tem que escrever essas 3 respostas. E daí, por último, você pega e volta para o passo 1 e programa a sua tarefa novamente para o que você vai fazer no próximo dia, marcando novamente o horário, por quanto tempo e o que você vai estudar. É isso. Você tem que fazer isso todos os dias. E o ideal é que você faça sempre na mesma folha de papel, colocando um dia após o outro, pelo menos por uma semana, com essas respostas que você for escrevendo aqui. Porque na hora que chegar na próxima semana, vai ficar mais fácil de você ver, ou até nos próximos dias, né? Vai ficar mais fácil de você ver aonde que você está errando. Se é porque você está cansado, se é porque você está simplesmente procrastinando, porque o horário não está bom, porque você teve um imprevisto, porque teve outro compromisso. Vai estar tudo escrito aqui para você conseguir se conhecer melhor. E aí você vai entendendo aonde você vai errando e ao mesmo tempo você já vai corrigindo, porque você tem que pensar também o que você poderia ter feito para melhorar. Isso vai evitar de que você simplesmente queira forçar um hábito de estudar todo dia, 8 horas da noite, que você não consegue, que o seu corpo não aguenta. Lembre-se que você é um ser humano. O objetivo aqui não é transformar ninguém em robô, é simplesmente você conhecer quais são suas limitações, quais são seus pontos fortes e utilizar isso ao seu favor na construção da sua rotina. Além disso, conforme você for fazendo isso, você pode partir para um calendário, uma agenda mesmo, e começar a programar a sua semana e não só o próximo dia. Mas é importante que você faça essa programação baseado no que você aprendeu. Então não tente forçar um hábito de simplesmente vou estudar todo dia às 8 horas da noite. Cara, tem dia que você vai ter que fazer mais coisas e você vai estar mais cansado. Tem dia que você vai querer ir para academia e não vai dar para você estudar. Beleza. Tenha noção que faz parte da vida isso. Ninguém aqui é um robô para conseguir fazer coisas 24 horas por dia. Mas você é um ser humano capaz de aprender. E você pode utilizar isso daqui para aprender aonde você consegue encaixar melhor as coisas na sua rotina. Entendendo melhor a sua rotina e entendendo melhor como você mesmo funciona. Tenho certeza que isso vai te ajudar, pelo menos me ajudou muito. É uma técnica que eu adoro fazer, principalmente quando eu começo a travar muito, quando minha cabeça começa a viajar muito no que eu tenho que fazer, eu começo a perder muito foco, começo a perder a direção para os meus objetivos. Deixar isso claro no papel, eu consigo entender o que está acontecendo e eu consigo melhorar muito rápido fazendo isso daqui. Uma outra coisa que é legal você ter bem claro é o que você está estudando, se isso está te levando de fato em direção ao seu objetivo. Isso com certeza foi um dos grandes motivadores para mim criar o Programando Seu Emprego, que é um curso de programação para iniciantes, para ajudar as pessoas a organizarem a ordem dos conteúdos que ela está estudando. Então, se você não está estudando programação, tente achar uma referência, um roadmap, que é chamado, né, do que você precisa estudar, e aí você segue esse roadmap. Com certeza isso também vai acelerar muito seus resultados. E se você quer conhecer um pouco mais sobre programação, eu vou deixar um link aqui na descrição, ou um card aqui no vídeo, para você conhecer o nosso curso Iniciando a Sua Jornada na Programação, que é justamente para quem é iniciante e quer conhecer um pouco sobre como funciona a programação. É gratuito e pode ser que te ajude.
Eu espero que você tenha gostado. Se foi interessante, deixa aquele like para incentivar eu a trazer mais conteúdos assim. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de programação Iniciando a Sua Jornada. Esse curso aqui, ele foi feito justamente para pessoas que querem aprender programação. Elas têm vontade de entrar nesse mercado de tecnologia, mas ao mesmo tempo elas têm medo por não saberem